Então, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de finalização do curso Introdução à Programação para o Geoprocessamento, que foi ministrado pelo professor Alexandre, certo? Esse curso, essa disciplina está dentro da especialização em geoprocessamento que a Universidade Federal do ABC está nos proporcionando fazer no método à distância. O nosso tema foi um tema bem atual, né? O nosso estudo, a gente conseguiu fazer um trabalho com um tema relacionado à questão da dengue, e a gente conseguiu informações recentes da cidade de Jamambai. O tema do nosso trabalho é Análise de incidência de ovos do mosquito Aedes aegypti nas ovitrampas e sua relação com os locais de descarte irregular do lixo do município de Jamambai, Mato Grosso do Sul. Os nossos integrantes é cada um de um pedacinho do país. Sou eu, Ana Carla, geógrafa, moro em Fortaleza, Ceará. Tem o Anderson, ele é analista de sistema, mora em Amambai. Daniel Espínola também, mora em Amambai, é engenheiro agrônomo. O Eduardo é arquiteto, mora em São Paulo. O Rafael Esteves, geógrafo, mora no Rio de Janeiro. E o Rafael Roncone, engenheiro ambiental, lá de Porto Velho, Rondônia. E agora a gente vai falar um pouco da justificativa. Bom, como justificativa, nós temos que o cadastro multifinalitário no planejamento urbano é uma ferramenta imprescindível, seja para aspectos técnicos, né, orientadores para o efetivo técnico da prefeitura poder conceder algumas alternativas para propor ao gestor público, no sentido de poder levar o serviço público até a ponta, até quem realmente precisa ou quem demanda de informação sobre medicamentos, saúde, educação, infraestrutura de saneamento e dentre outras informações. Né? Então, como utilização de metodologias que podem ser utilizadas no planejamento urbano, né, nós temos, por exemplo, análise espacial aplicada ao monitoramento da dinâmica populacional do Aedes aegypti, o transmissor do vírus da dengue. Então, por meio de ovitrampas. Então, as ovitrampas são armadilhas, né, instaladas em pontos de interesse, pontos focais da cidade, no caso de Amambai, para que se possa entender e se visualizar a dinâmica de proliferação desse agente, de como que isso pode refletir na dinâmica da sociedade, né, se a população está ficando adoecida, está sendo mais acometida por doenças, né, em função dessa proliferação, desse aumento de concentração dos agentes de proliferação do vírus da dengue. Então, tendo essa importância, no caso, o cadastro multifinalitário, tendo uma metodologia que pode ser utilizada para poder fazer planejamento, política pública, né, de prestação de serviço, nós temos que a linguagem de programação ela pode ser aliada, ela pode ser inserida nessa dinâmica do planejamento urbano para que ela possa ser uma alternativa de tornar mais robusto o cadastro multifinalitário e ele proporcionar uma assertividade e uma eficiência muito maior no sentido da proposição de políticas públicas, no sentido de prestação de serviço, né? E aí eu vou além também na questão de uma possibilidade de destinar maior recursos, uma monta financeira mais robusta para que o público possa ser atendido. Né? Então, essas foram algumas justificativas que nortearam a proposição desse trabalho. Em função dessas justificativas, dessas temáticas, nós construímos alguns objetivos. E quais foram esses objetivos? Né? Processar os dados das ovitrampas utilizando a linguagem Python, criar um mapa pontual da escala de gradiente a fim de representar a distribuição espacial dos ovos de mosquitos da dengue nas diferentes áreas da cidade, por exemplo, se é comercial, se é residencial, se é mista, né? Se é industrial. Espacializar os locais de disposição inadequada de resíduos sólidos e a possível relação que a concentração de ovos e esses locais possam ter. Identificar os locais com maior concentração de ovos, indicando os pontos críticos de proliferação. Produzir informações relevantes para a equipe de endemias, tendo em vista que essa é a que está lá na ponta prestando o serviço, né? A fim de auxiliar no planejamento das ações de controle e prevenção e gerar impactos positivos na saúde do município. E, por fim, mas não menos importante, relacionar os lotes vazios e as ovitrampas, que isso basicamente vai ser o cerne, ou o ponto focal do trabalho, utilizando a linguagem de programação. Boa noite. A gente buscando informar, né, relatar como esses dados foram obtidos, entrando nessa linha de cadastro multifinalitário,
Isso foi executado dentro da prefeitura, né? Eu e o Anderson, né, membros do grupo, somos servidores da prefeitura aqui de Mambaia, e a gente buscou, né, em várias secretarias essas informações, né, conforme o colega já destacou, para tentar começar a trabalhar com essas análises, né, e entrar isso dentro do cadastro multifinitário, né? Então, se a gente for detalhar um pouco cada um desses dados, primeiro, né, a gente está falando de off-trampas, essas armadilhas de monitoramento, né, do mosquito da dengue. Elas foram distribuídas na cidade a partir como uma iniciativa da equipe de vetores aqui da prefeitura. Então eles chegam nas casas, né, conversam com o cidadão que reside ali, ou o comerciante, no caso do campo que está em comércio, e distribuem essas armadilhas. E semanalmente eles passam e coletam, fazem a coleta, né, do material para estar fazendo a contagem dos ovos. É importante destacar que essa ovitrampa ela tem uma configuração que ela segrega os ovos do Aedes aegypti. Então, assim, eles pegam esse material e conseguem contar esses ovos que são selecionados do Aedes aegypti, né? E a partir disso, eles fazem um controle, né, a partir de um sistema chamado sistema de ovitrampas também, que várias prefeituras utilizam. Então, eles fazem um cadastro lá de qual ovitrampa que qual que é a quantidade, qual que é a semana da coleta, e aí cada ovitrampa dessa, ela tem uma coordenada associada a ela, né? Quando o agente de mesa ele vai na residência, ele insere o trampo e já tira a coordenada com auxílio do celular mesmo. Então ela tem um erro de 3, 4 metros de precisão, né? Que a gente considera, mas isso, considerando o global da área urbana, é algo que não vem atrapalhar nossas análises. Então os dados da Ovitramp são obtidos dessa forma. Além desses dados, nós trabalhamos também com o cadastro de locais de depósito de lixo, né, e também com terrenos baldios. No caso do cadastro de locais de depósito de lixo, essa informação foi obtida junto à Secretaria do Meio Ambiente, né, que nós temos fiscais que trabalham diariamente, né, com denúncias, com monitoramentos na cidade, né, e eles, ao longo dos anos, né, de trabalho, eles identificaram vários locais e também com os registros das notificações também, eles fizeram esse cadastro dos principais locais que tem esse depósito regular de lixo. Aí marcaram coordenadas também, e a gente tem esse registro na Secretaria do Meio Ambiente. Quanto aos dados dos terrenos baldios, isso foi obtido junto às informações que nós temos no ponto de atendimento ao contribuinte, né? Então lá tem toda a questão de cadastro imobiliário, isso, então eles têm condição de filtrar aqueles lotes que são que têm algum tipo de edificação e os lotes que não têm. Né? Então, a partir de um filtro desses dados, a gente conseguiu obter os lotes que são vazios e os lotes que têm construção. E aí também de forma vetorizada. Pode passar agora. Então, a partir dessas 3 bases de dados, né, foram construídos esses 2 mapas para a gente fazer a análise do nosso trabalho. Né? Então, o primeiro, ele resume, né, de uma forma visual, os dados das ovitrampas coletadas, dos ovos, né, contados em janeiro, né, comparando com o buffer, né, das áreas onde tem o descarte de lixo. Né? E esse é um mapa de gradiente. Então, a quantidade de ovos, ela tem essa escala em gradiente, né, que da cor mais clara, seriam as ovitrampas onde não foi encontrado nenhum tipo de ovo de mosquito, né, até as cores mais escuras, né, que são onde foram obtidas as maiores quantidades. Então, a gente tem registros de regiões que passaram de 400 ovos na coleta. Então, este é o primeiro grupo, que compara a quantidade de ovos com a localização dos principais locais de depósito regular de lixo. O segundo mapa, ele também faz uso desses dados de campos, né? Só que agora comparando com aquela segunda fase de dados que junto ao ponto de atendimento do cliente, que são os dados de lote vazio. Então, a partir desse filtro, a gente conseguiu comparar, né, os terrenos vazios com a intensidade, a quantidade de ovos. É muito importante relacionar que tanto os dados de descarte de lixo quanto os dados de terrenos baldios, eles são relacionados também, porque existe, né, a gente consegue ver que locais, né, isso é algo que é comum, né, locais que têm muito terreno baldio tendem a promover, a estimular o descarte também de lixo regular, né, de depósito regular de resíduo. Então, eles meio que se associam. Quando a gente faz esse cruzamento, isso fica muito claro. Principalmente nas áreas marginais do município. Né? Nesse momento, a gente vai estar montando aqui o Drive, né, o Google Drive, fazendo a conexão com o Google Drive, né, montando ele. Depois nós vamos estar instalando os pacotes, as bibliotecas, né, que a gente vai estar utilizando para fazer fazer essas análises dos dados.
nessas linhas aqui nós vamos estar importando essas bibliotecas, né? O Pandas, GeoPandas, Matplotlib, o Pets também, né? Como MPets, o Shapely, para estar tratando os dados. E nesse momento aqui, vamos estar importando, né? Lendo o arquivo Shapefile com o GeoPandas, né? E vamos estar fazendo essa variável lotes, né? Armazenando essa variável lotes aqui. A gente pode estar visualizando esses dados aqui, né, do arquivo, né? Então a gente pode estar visualizando todas as camadas, né, as colunas aqui da camada lotes, né? A área construída, que é o que a gente vai estar olhando, desse shapefile. A gente vai estar carregando o arquivo também de descarte de lixo. Então, nessa variável descarte, a gente vai estar carregando, né, lendo o arquivo com o GeoPandas, descarte de lixo, e também vamos estar visualizando aqui esse arquivo, né. Outro arquivo também que a gente vai estar lendo é os dados das ovitrampas, que a gente coletou, temos acesso a esses dados com o arquivo CSV, né, e a gente vai estar lendo com o Pandas. Vamos estar lendo esse arquivo CSV para a gente transformar ele em GeoDataFrame, né, com o GeoPandas. Então vamos estar lendo ele, visualizando, né, vamos estar visualizando também os dados. A gente pode ver que está aqui os dados de latitude e longitude, né, que é coletado, conforme foi falado anteriormente. Coletado então a latitude e longitude, né, os pontos, com o GPS. Então ele vem nesse formato aqui. Vamos estar tratando aqui o arquivo CSV, né, contendo esses dados. Então a gente vai estar primeiramente criando a coluna geometry, né, dos pontos, com a camada do dados ovitrampas.apply. Então vamos estar colocando aqui latitude e longitude para estar formando esses pontos, né. Depois a gente vai, nessa linha aqui, vamos criar o GeoDataFrame, né, com o Pandas, e dos pontos que a gente acabou de criar aqui com o Shapely, né. Então a gente vai estar usando esses dados ovitrampas com a coluna Geometry, e o CRS dele, ele é o Sirgas 2000, então é o PSG 4374. Como ele está nesse CRS, a gente vai ter que transformar esse CRS para o mesmo CRS das outras camadas. Daí é o 32721, né, o WGS 84 da zona 21 sul. A gente pode estar plotando aqui também, né, essa GeoDataFrame, né, vai estar mostrando para a gente dessa maneira aqui. Das ovitrampas, da camada das ovitrampas, a gente vai estar selecionando a coluna de total de ovos, né, que vai ser a soma de todos os ovos coletados no mês de janeiro. Então, as ovitrampas total vai receber esses valores aqui total, né? A gente lendo aqui, né, vendo a tabela dele, vai estar dando a coluna de total de ovos, né? Após isso, a gente vai estar fazendo os buffers, né, o buffer da camada do descarte de lixo, né? Então a gente vai criar uma variável buffer, né, que vai receber ali os pontos, né, pontos x e y, fazendo um buffer de 200 metros. Por quê? Porque é o raio de atuação do mosquito, mais ou menos, né? E ele vai estar agindo em torno de 200 metros. Então ele vai fazer um buffer aqui mais ou menos em torno de 200 metros. Vamos fazer um for, né, para estar percorrendo todos os pontos, né, da camada descarte, ponto geometry. Então vai estar fazendo esses pontos. Então vamos estar criando um novo GeoDataFrame, né, com o buffer descarte, né? Então gpd.geoDataFrame, e o geometry vai ser igual aos buffers criados anteriormente, né? E o CRS vai ser o descarte.crs, que é o mesmo CRS das outras camadas, né? Que é o 32721.
e a gente vai estar plotando aqui também essa camada individual. Agora a gente vai estar vendo, plotando o mapa, né, o mapa com análise desses dados, né? Então a gente vai estar criando essas variáveis fig e eixo, né, no plot, subplots, né? Fig o tamanho do mapa vai ser 10 por 10, né? Então a gente vai estar também plotando somente as linhas, né, dos lotes. Então lotes.boundary.plot, vamos estar plotando somente as linhas sem preenchimento, né? A cor das linhas preto com a espessura de 0.1. Aqui esse parâmetro aqui é o eixo do mapa, né? É o axis, que é igual ao eixo aqui que a gente vai estar colocando. E os order é a prioridade da camada, né? Ele vai estar mostrando ali com uma prioridade mais acima, né? Mais acima de todas as camadas. A gente pode ordenar as camadas com esse parâmetro aqui. Outra camada que a gente vai estar plotando vai ser a de ouvitrampas, né? Então as ouvitrampas que a gente vai estar plotando, e nessa plotagem a gente vai estar classificando ela através da coluna ouvitrampas total. A gente vai estar colocando essa classificação nele, né? O eixo é o mesmo da camada lotes, né, para ficar um em cima do outro. E as cores, né, o CMAP, tem o inferno, né, reverse, né, que é o ponto underline R, que achei que ficou uma cor mais apresentável, uma cor melhor aqui, né? Vamos ativar a legenda, porque de padrão ela vem desativada, e a ordem 5, ela vai ficar mais em cima ainda do que a de lotes, né? A gente vai estar inserindo o mapa base, né, através dessa linha aqui. Então, no mesmo eixo, né, e o CRS dessa base de mapa, o mapa base vai ser o da ouvitrampas.crs, que é o mesmo de todos, né? A gente tem que sempre colocar o mesmo CRS para todos ficar direitinho. E os ordem aqui, o 0, para ele ficar como base mesmo, né? Não tem ninguém abaixo dele. A gente vai estar plotando aqui o buffer, né, do descarte. Então, ponto plot. Com a cor, a gente escolheu essa cor aqui, né? O alfa 0.5 é a transparência dele, no eixo, e a ordem também de 4. Vamos fazer uma barra de escala, né? O eixo.add_artist scale bar. Então o local dela vamos colocar no canto inferior direito. Aí para a gente construir a seta do norte, fizemos duas variáveis aqui, xy, que vai estar, os valores dela vai estar em porcentagem, então vai estar 0.98% para as duas, né? Ficar bem no cantinho em cima ali, superior. O tamanho da seta, arrow length, tamanho da seta ali, também em porcentagem, 0.05, que a gente vai estar. E aqui nós vamos estar montando as propriedades do norte, né? Que a gente vai estar colocando. Então a letra N, o XY vai ser as coordenadas que ele vai estar colocando, que a gente colocou lá em cima, XY. Aí o XY do texto, que vai ser o do N, então vai ser o X e o Y menos o arrow length, que é o 5%, então vai ficar 5% abaixo, né, da ponta da seta. As propriedades da seta, a cor preta, né, com o tamanho de 3 e 8. E o H e o VA é para centralizar os dois, né? Então vai estar, os dois vai estar na mesma linha, né? E a fonte 20 e cor preta também, né? O K. Aí o XY chords, a gente vai estar passando aí o ax.transaxis dele, né? O eixo, né? Ponto transaxis. Ele vai permitir a gente passar as coordenadas em fração dos eixos e definindo o título do mapa. Então a gente plota o mapa dessa maneira, vamos ter esse resultado aqui, né?
12 minutos. Então, aqui já plotado, né, o primeiro mapa. Aí a gente vai definir o caminho para ele, né, o caminho que vai salvar, e vamos salvar em fig.savefig. O segundo mapa é a mesma coisa, né? Eu vou estar fazendo só as linhas, o eixo, né, dele, e vamos plotar, só que aqui a gente vai estar plotando, filtrando a camada, né, a coluna construção, que daí a gente vai estar analisando as ovitrampas de acordo com a construção, se o lote é construído ou não. O CMAP é a cor no eixo, vamos ativar a legenda, aqui a gente vai ter que fazer uma manual, a legenda, então uma cor para sim, definimos a cor para não, definimos a cor, o handle, né, para sim e o handle para não, então mpatch.patch, color é igual a cor para sim, e o label sim, cor para não, label não, né, que vai estar escrito ali. Plotando, né, o eixo, o legend, então vamos plotar aqui, o handle vai ser igual ao handle sim, handle não, título de construções e a localização upper left, que vai ser superior esquerda, né? E aí a gente vai estar plotando essas ovitrampas também, né, da mesma forma que foi o outro mapa, e mudando o título do mapa ali para lotes vazios. Então a gente plotando, a gente pode fazer dessa maneira, né, que vai aparecer aqui. Se a gente quiser fazer uma outra análise, a gente pode também, né? A gente pode colocar a coluna descrição de uso. A gente comenta aqui e a gente comenta aqui. Aí a gente plota ela, que ele vai nos fazer uma outra análise, né, da questão do tipo de uso, que aí a gente pode averiguar se a área comercial, a área residencial ou a área inexplorada aqui, que no caso seria uma questão de lotes vazios, né? Muitos deles são vazios, os inexplorados. Então, são isso, e da mesma forma a gente vai estar fazendo o caminho dele e salvando, né, com a qualidade do DPI de 1200 DPIs, certo? Então, esse é o nosso código. Tá, agora, como encaminhamento para a conclusão, algumas conclusões nós podemos chegar. Só aguardar a Ana colocar lá no último slide. Nós podemos chegar às conclusões, né, de que a linguagem Python ela é uma linguagem, pode ser considerada, né, uma ferramenta muito importante para a tomada de decisões, tendo em vista que a gente pôde ter um parâmetro, como o Anderson explanou, de como está o comportamento do uso e ocupação do solo urbano e correlacionar com informações coletadas, né, estruturadas lá no campo, como nós demonstramos aqui, que foi as armadilhas ovitrampas. E isso também é muito importante na questão da modernização da gestão, né, porque se nós temos uma rotina de linguagem de programação, nós tivermos também profissionais capacitados e habilitados para isso, a gestão ela vai ter um avanço muito grande no sentido de estruturação das políticas que ela pode estruturar e implementar, né? Nós também podemos ter um redirecionamento dos esforços, né, ações corretivas e preventivas, aliado também a um remanejamento de recursos financeiros para o combate e monitoramento de endemias, não só dengue, mas também chikungunya, zika, malária, né, algumas doenças que possam ser monitoradas e prevenidas, né? A necessidade de realização de mutirões nos lotes identificados como pontos de concentração de ovos, e isso é um aspecto que deve ser visto com bastante atenção, tendo em vista que, se nós realizarmos esses mutirões, nós vamos ter um cadastro, né, coeso, condizente com a realidade, bem como um reflexo positivo na saúde da população e na melhora da qualidade de vida dela. E, por fim, mas também não menos importante, nós concluímos que o descarte de resíduos sólidos e sua influência na quantidade de ovos encontrados nas ovitrampas não é preponderante, mas é um fator que influencia, né? A gente pode ter lotes vazios, mas sem os resíduos, né, descartados inadequadamente lá. Então, é uma política de fiscalização, é uma política de prevenção, não só sobre os lotes, mas sim também sobre como se dá a qualidade daquele lote frente
às possíveis intercorrências que o cidadão possa ter. Era isso que a gente tinha como exposição de conclusões.